Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História, aqui nas partes das atividades da página 284 e 285. Então, a questão 1 é: cite o nome dos mares que banham os territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. Então, a resposta é mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. E aí vocês vão lembrar que já no início do capítulo, quando o livro nos mostra o mapa do território da civilização grega antiga, nós vamos ver todos esses mares ali banhando, os territórios dos gregos. Tá? Então, está lá no início do capítulo esses mares, mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. Observe a imagem abaixo e leia o texto. Afresco de cerca de 1500 a.C., encontrado no Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Então, nós estamos vendo aqui homens fazendo aquela prática esportiva do salto ao touro, o salto sobre o touro. Então, vamos ler o textinho. O salto sobre o touro era mais do que apenas uma prática esportiva. Era também um ritual religioso e de demonstração de coragem dos atletas. O salto consistia em encarar o touro, segurar em seus chifres e, ao ser lançado para o alto, fazer um salto acrobático sobre o animal e aterrissar atrás dele. Letra A. Faça uma descrição da imagem. Então, vamos lá. A imagem é um afresco cretense de cerca de 1500 a.C., que representa um salto sobre o touro. Então, coloque essa resposta aí no livro de vocês. Letra B. O que a prática mostrada na imagem representava para os cretenses? E aqui nós temos, o salto sobre o touro era mais do que apenas uma prática esportiva, Então era mais o que? Era também um ritual religioso e de demonstração de coragem. Então, aqui a resposta vai ser: muito mais do que um esporte, o salto sobre o touro representava um ritual de demonstração de coragem e força. Letra C. Qual foi a importância da civilização cretense? Resposta: essa civilização se desenvolveu na ilha de Creta e suas trocas culturais com os micênicos se constituem como importantes elementos da ancestralidade da civilização grega da antiguidade. Próxima página, questão 3. O que foi a civilização creto-micênica, que nós vimos na aula de hoje? Aquela mistura dos habitantes da ilha de Creta com os habitantes da cidade de Mecenas. Foi uma civilização formada com base no intercâmbio cultural entre minoicos, conhecidos depois como cretenses, por habitarem a ilha de Creta, e os aqueus, conhecidos depois como micênicos. É considerada a principal ancestral da civilização da Grécia Antiga. Questão 4. Sobre as cidades-estado gregas, marque um X na alternativa correta. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formaram-se várias cidades-estados que eram independentes. Na Grécia Antiga, o território era favorável à formação de um governo centralizado. Por isso, formaram-se várias cidades dependentes do governo central que ficava em Esparta. Então, nós vamos lembrar que a resposta correta é essa, que a paisagem na Grécia Antiga favoreceu
que as cidades-estado, as polis, se tornassem cidades independentes, né? E não dependentes de um governo central. Então, a resposta vai ser essa daqui. Questão 5. Quais eram as principais formas de governo adotadas nas cidades-estados da Grécia Antiga? Então, as principais nós vamos ter a monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Monarquia com um rei no comando, oligarquia com poucos, uma elite de poucos governando, tirania, quando um tirano, um ditador tomava o poder, e democracia, quando os cidadãos elegiam os seus governantes. 6. Leia o texto abaixo e responda as questões. Aprendiam a ler e escrever apenas o necessário aos objetivos de se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Conforme cresciam, suas provações aumentavam. Apenas aos 60 estaria liberado de suas obrigações para com o Estado e seu esquema de mobilização militar constante. Então, letra A. Aos habitantes de qual polis grega esse texto faz referência? Marque um X na resposta correta. Então, aprendiam a ler e escrever apenas o necessário para serem soldados disciplinados, nós vamos lembrar da cidade de Esparta. Então, vamos marcar Esparta, até porque na aula de hoje nós ainda não vimos sobre essas outras cidades, apenas mais detalhadamente vimos sobre Esparta. E lembremos que Esparta era uma cidade tipicamente guerreira, de formação de soldados guerreiros. B. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens nessa polis. Então, em Esparta, a educação dos homens era rigidamente militar. Eles eram obrigados a prestar serviços militares entre 70 e 60 anos de idade. A educação era um aprendizado de obediência, de modo a acostumar meninos e homens a serem fortes para o combate. Então, essas são as respostas das atividades da aula de hoje. Respondam aí direitinho no caderno de vocês e me enviem as fotos pelo WhatsApp, no meu privado. Então, uma boa semana e até a próxima.